Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna dedicado e que quer aprender matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Nessa videoaula eu mostro o tema proposto aí no PET de uma forma bem simples e ilustrada para que você entenda de fato o tema que é proposto. Não copie somente as respostas, mas entenda como que é feita a atividade, depois possa fazer outras nas provas dos vestibulares e do Enem, certo? Especialmente para você, eu trago a correção da parte de matemática da página 10 da apostila do PET final avaliativo, segundo ano do ensino médio. Então, para você que quer conferir aí como que são resolvidas as atividades do PET avaliativo, eu trago uma correção detalhada e eu gostaria muito que você já tivesse feito a avaliação e se dado bem nela. Mas naqueles casos em que você teve dúvida, eu fico muito feliz em poder te ajudar a esclarecer. Olha, primeiramente eu nem iria publicar essa videoaula porque o PET é avaliativo. Porém, todas essas atividades que tem aqui você encontra aí na internet. São questões do Enem e tal, então eu trouxe aqui para você de uma forma bem clara e eu creio que você vai gostar da videoaula, até porque nessa videoaula você vai poder aprender muito da matemática. Olha, primeiro, princípio multiplicativo, permutação sem repetição, probabilidade, progressão aritmética, progressão geométrica, sistema de equações lineares, trigonometria no círculo, prismas e cilindros, pirâmides e cones, planificações de figuras tridimensionais. São muitas habilidades que você pode adquirir assistindo essa videoaula. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, não é, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? A primeira questão aqui diz o seguinte: considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados permutando-se os dígitos 1, 2 e 3. Qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números ao acaso, ele ser par? Então, essa primeira proposta de que esse número seja par, eu vou fazer um esqueminha aqui para clarear a ideia. Olha, veja que nós temos 3 dígitos, né? Porque diz, considere todos os números de 3 algarismos. Aqui estão os espaços para colocar esses possíveis algarismos. Agora, como tem que ser um número par? Qual é a regra para que um número seja par? Que o seu último algarismo seja um número par. Primeiro eu vou procurar o espaço amostral aqui. Todas as possibilidades. Olha, para começar a escrita desse número, eu tenho a possibilidade de usar o 1, de usar o 2, de usar o 3. Então eu poderia começar isso aqui de 3 formas diferentes. Para o segundo algarismo, eu já vou ter usado um aqui. Suponhamos que fosse o 3. Poderia ser o 2 ou 1, só que o que eu já utilizei aqui no início, não posso usar aqui mais. E esse 3 verdinho aí não quer dizer que eu usei o número 3, quer dizer que eu tenho 3 possibilidades de escolha. Usei uma delas, me sobram 2 aqui, ou 1 ou 2. Suponhamos que eu tenha escolhido 2. Poderia ter escolhido 1, mas se eu escolher um desses, sobra só 1. Para ser o último, aqui no caso 1. Então, resumindo, o espaço amostral ômega tem quantos números? 3 vezes 2, 6. Tem 6 números. Depois eu vou até mostrar para você quais são. Agora, só que na verdade está querendo a probabilidade de número par. Quais são os números pares aqui? Para que um número seja par, qual é a exigência? Que ele seja terminado em um algarismo par, que aqui é o algarismo 2. Uma única forma de terminar. Agora, nesse caso aqui, nesse campo, eu ainda teria aqui o 1 e o 3. Então, 2 formas de eu escolher aqui, 2 possibilidades. E por último, somente uma possibilidade, porque eu já teria escolhido um número para o último e outro para o penúltimo, só me sobraria um número. Sendo assim, multiplicando aqui 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. A probabilidade de que o número seja par é de quanto? É de 2 em 6. Simplificando, 1/3. Essa é a probabilidade, ou então 33,3%. Certinho? Na letra B, pede a probabilidade de que esse número seja ímpar. Para que um número seja ímpar, ele tem que terminar
em algarismo ímpar, que aqui no caso seria terminado em 1 ou em 3, duas possibilidades. Escolheu-se 1 para colocar no último, sobraria um 2 aqui, que poderia ser o 1 e o 2. Eu estou supondo que eu tivesse escolhido o 3 aqui, mas poderia ter escolhido 1. Essas duas possibilidades, usei uma possibilidade no último, outra no penúltimo, sobra somente uma possibilidade aqui para o primeiro. Então o número de possibilidades que esse número seja ímpar é de 4. Então, a probabilidade aí é de 4 em 6, que a gente simplifica e simplifica. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 terços, ou então 66%. Beleza? A letra C pede a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 3. Aí é uma probabilidade bacana aqui, dá pra gente acertar todas. Por quê? Eu vou primeiro mostrar todas as possibilidades do espaço amostral e depois mostrar para você por que aqui a gente acertaria todas. Eu poderia formar 123 ou 132, começando com o 2, 213, 231, começando com o 3, 312, 321. Não tem mais, são 6. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, qual é a condição para que um número seja múltiplo de 3, que a soma dos valores absolutos de seus algarismos seja divisível por 3. 1 mais 2 mais 3, 6 é divisível por 3. 1 mais 3 mais 2, 6. E assim vai. Todos esses aqui vão dar 6, né? Então, todos esses aqui vão ser múltiplos de 3. Você pode dividir aí para você ver 321 por 3 que dá certo. Então aqui eu tenho a probabilidade de 6 em 6, porque todos os 6 são divisíveis por 3 no universo de 6. Então 100% de chance, né? Agora a letra D pede o seguinte: a probabilidade de esse número ser maior que 200. Maior que 200 ou é 213 ou 231 ou 312 ou 321. Tem essas 4 possibilidades num total de 6. Simplifica, simplifica, dá 2 terços. Agora vamos à correção da questão número 2. Essa questão caiu no Enem, eu até tenho a resolução dela lá no meu canal. É uma questão muito interessante e exige unicamente raciocínio lógico. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Olha isso, as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Adjacente é que está colado, que faz limite, que faz divisa. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima enquadra em qual dessas alternativas? Olha, primeiro, quando você for pintar esse A, você tem quais opções? Você pode pintar de verde, de esperança, você pode pintar de azul, ou você pode pintar de amarelo. Então são 3 possibilidades para você pintar o A. Porém, você já usou uma delas. Quando você for pintar o B, você tem 2 possibilidades, porque uma dessas 3 você já queimou aqui na pintura do A. Agora, quando você for pintar o C, veja que você já pintou o A, você já pintou o B. Estou colocando aqui verde e azul, mas poderia ser amarelo e azul, amarelo e verde. O importante é saber que você já usou 2 cores para o A e para o B. Você só tem uma cor para você usar no C, que seria aqui, no caso, o amarelo, caso eu tivesse escolhido o verde para o A e o azul para o B. Certinho? C só teria uma possibilidade. E o D é a mesma coisa, porque quando eu for pintar o D, já tem uma cor no A, já tem outra cor no C, e eu não posso pintar faixas adjacentes com a mesma cor, então só sobraria aqui uma possibilidade. Para o E, já seria diferente, porque eu teria só a adjacência dele com o D. O D levaria uma única cor, então o E poderia ainda me dar 2 possibilidades. Resumindo, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 2, que confere com qual alternativa? Com a alternativa B. B de bandeira, B de bom dia, B de boa tarde, boa noite, B de bons estudos.
A questão número 3, muito interessante, muito, e aborda duas habilidades de você trabalhar com progressão aritmética e progressão geométrica. A questão número 3 é muito interessante, diz o seguinte: são dados 4 números x, y, 4 e 6 nessa ordem, sabendo que os 3 primeiros estão em PA, progressão aritmética, e os 3 últimos estão em PG, progressão geométrica, determine x e y. Antes de começar a resolução, vou dar 2 exemplos aqui para você entender depois a resolução. Progressão aritmética, vou dar um exemplo aqui, 2, 5 e 8. Progressão geométrica, pode ser 2, 4 e 8. Olha, na progressão aritmética, a sequência aumenta numa mesma proporção. Por exemplo, a razão aqui é 3. Por quê? De 2 para 5 aumentou 3, de 5 para 8 aumentou 3, e depois poderia ter outros números que seguiria aí essa mesma proporção. Já a progressão geométrica é diferente. Você chama até a razão de Q. Q de quê? De quociente. Por quê? Essa razão você pode encontrar dividindo qualquer termo pelo antecessor. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, qual é a diferença? A progressão aritmética cresce numa mesma quantidade. Progressão geométrica, não. Ou você dobra, ou triplica, ou divide a metade. Razão de progressão aritmética você encontra pegando qualquer termo menos o antecessor. Razão de progressão geométrica você encontra dividindo qualquer termo pelo seu antecessor. Agora, tem uma característica importante aí. Se você pegar aqui o terceiro termo menos o segundo, vai dar a mesma coisa que o segundo menos o primeiro. Sempre na progressão aritmética, qualquer termo menos o seu antecessor vai ser igual a qualquer outro termo menos o seu antecessor também. Veja, 8 menos 5, 5 menos 2, aqui dá 3, aqui dá 3. Já na progressão geométrica, isso vale para divisão. Q de quociente de divisão. Qualquer número dividido pelo seu antecessor tem que ser igual a qualquer outro número dividido também pelo seu antecessor. Olha, 8 por 4, 4 por 2. 8 por 4, 2. 4 por 2, 2. E a gente agora vai aplicar isso para resolver esse problema. Eu tenho aqui uma progressão aritmética dada por x, y e 4, os 3 primeiros aqui. E eu posso dizer que o último menos o penúltimo é igual ao penúltimo menos o primeiro aqui. A gente já viu isso anteriormente. Então, isolando aí o x, passei para o primeiro membro, ele veio positivo. O y recebe outro coleguinha aqui, que vem positivo, porque troca de lado. E recebe o 4, que vem negativo, porque troca de lado. X é igual a 2y menos 4. Aqui não dá mais para caminhar, porque eu tenho 2 letras. Eu vou partir para a próxima, que é progressão geométrica dada por y, 4 e 6, né? Eu posso pegar o último e dividir pelo penúltimo, 6 dividido por 4, que tem que ser igual ao segundo dividido pelo primeiro, né? Multiplicado em cruz, 6 vezes y, 6y, 4 vezes 4, 16. Isolo o y aí por causa da quarentena, 16 por 6, que simplificado fica 8 terços, beleza? 16 por 2, 8, 6 por 2, 3. Achei o valor de y, eu venho aqui e injeto no lugar de y. Então, x é igual a 2 vezes o y, que é 8 terços, de verdinho aí de esperança, menos 4. No caso aqui, 2 vezes 8, 16 terços menos 4. Para se somar ou subtrair frações, precisa-se encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores, que é 3. 3 dá por 1, 3 dá por 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 16, 16. 3 por 1, 3 vezes 4, 12. 16 menos 12, 4 terços. Agora eu tenho x e tenho y, conforme foi o proposto. Mas é preciso você duvidar de tudo, né? A gente na matemática tem uma grande vantagem em relação aos outros conteúdos, a gente pode provar. E eu vou provar para você que isso é verdade na verificação. Eu vou pegar aqui primeiro a progressão aritmética, que é x, y, né? E 4, x é 4 terços, olha, y 8 terços. E o 4 aqui. E se eu pegar o último menos o penúltimo, 4 menos 8 terços, tem que dar o segundo menos o primeiro aqui, ó. Eu vou encontrar o menor múltiplo comum, que é 3, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 3 dividido pelo denominador do 4 aqui, que é 1.
3 vezes 4, 12. 3 por 3, 1 vezes 8, 8. Aqui o denominador já está igual, vai dar 8 menos 4. 12 menos 8, 4. 8 menos 4, 4. Fechou com chave de ouro, tá vendo? Agora vou também fazer a verificação na PG, progressão geométrica. O último dividido pelo penúltimo, que é 4, tem que ser igual aqui o 4 dividido pelo y, que é 8 terços. Aqui, divisão de frações, a gente multiplica em cruz, 4 vezes 3, 12 oitavos, né? Simplifica e simplifica. 12 dividido por 2, 6. Aqui 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 6 quartos igual a 6 quartos. Daria até para simplificar mais, mas não necessita. Aqui está provado que está correto, né? Vamos agora à correção da atividade número 4, que caiu no Enem. O que tem na prova do Enem? O que tem na prova do Enem? Sistema de equações do primeiro grau tem. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma quantidade de imagens entre si, assim como todas as fotos. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Talvez seja mais fácil ganhar na Mega Sena, mas vamos considerar que tenha acontecido. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma quantidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é quanto? Então veja bem. No primeiro caso, tem 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Vou chamar aqui o C, o cartão. O que tem no cartão? 10 minutos de vídeo, vou colocar 10V, beleza? E 190 fotos, vou colocar 190F. Agora, na segunda vez aí, são 15 minutos de vídeo e 150 fotos. Agora cheguei aqui num sisteminha de equações do primeiro grau com 2 variáveis. O que eu faço? Vou aplicar aqui para você o processo da adição, ou no caso a subtração. O que significa isso? Significa que para matar uma ou duas dessas incógnitas, dessas letras, você inverte o sinal de um desses aqui e você faz malabarismo aí para isso acontecer. Multiplicando aqui por menos 1, o C fica negativo, menos C. O 15 fica negativo, menos 15V. O 150 fica negativo. Com qual objetivo que eu fiz isso? Com o objetivo de acabar com esse C. Veja que C menos C, nada. 10V menos 15V, menos 5V. 190F menos 150F, 40F. Isolando aqui o 5V, trazendo para o primeiro membro, ele é positivo. Eu vou isolar o V, deixá-lo sozinho aí. 40F sobre 5, que dá quanto? 8F. Achei o V, eu volto e substituo o V por 8F. C, o cartão vai caber o quê? 15 vezes 8 fotos, mais 150 fotos, que vai dar 15 vezes 8, 120, 120 fotos, mais 150 fotos. Ou seja, no cartão vai caber 270 fotos. Alternativa correta, letra C. C de cartão. Cartão de memória, né? A gente usa muito aí hoje. A questão número 5, trigonometria no círculo, é muito legal. Eu gosto muito. É muito legal, é muito legal, é muito legal. Primeiro, para a gente falar de trigonometria no círculo, a gente precisa olhar para o círculo, porque aí a gente entende melhor. Aqui está o círculo. No primeiro caso, pede assim, quanto em radiano que dá esse ângulo de 0 grau? Ora, se não começou o ângulo, se o ângulo é 0, 0 radianos, né? Seno, aqui que vem a questão. O que é seno? O que é cosseno? Para fixar a ideia de seno, eu uso trabalhar com minhas turmas dizendo sieno, porque assim a gente lembra que o seno é a variação em relação ao eixo y, se subiu, se desceu. E o cosseno é direita e esquerda. Então, o sieno, aqui se você pega esse ângulo de 0 graus que está aqui, o seno dele é variação para cima e para baixo no eixo y, ocorreu? Ocorreu não, é 0.
Agora, já no eixo X é diferente. Veja que no eixo X, se eu coloco aqui um ângulo, ele vai estar deslocado um raio para a direita. Se é um raio para a direita, é 1. Né? Eu chamo de cosseno para lembrar que a variação no eixo X é o cosseno. Cosseno porque é a variação no eixo X. Isso é um macetinho que a gente usa e permite a nossa mente gravar. Né? Cosseno, variação para a direita ou para a esquerda. Para a direita de um raio inteiro, então é 1. O que é tangente? É a divisão do seno pelo cosseno ou cateto oposto pelo adjacente. Mas aqui o seno é 0 dividido por 1 é 0 mesmo, então tangente 0. Agora aqui já deu os radianos e você tem que descobrir qual ângulo. Mas fica simples, basta você lembrar da relação seguinte. Π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Olha aqui o meio círculo, isso é π radiano. Esse arco que vem aqui, olha, é o que a gente chama de π radiano. É como se você pegasse esse raio e distendesse aqui ao redor. Então, π radiano é 180 graus, porque 1π, 2π. Agora, π sobre 4 é o mesmo que você pegar isso aí e dividir por 4, né? Π sobre 4 é quanto? Não sei, chamo de x. Então, aqui agora, xπ é igual π sobre 4 vezes 180. Olha, multipliquei em cruz, né? X vezes π radiano, xπ. Π sobre 4 vezes 180, 180 π sobre 4. Nem pus o rádio, mas não necessita porque eu não coloquei aqui também. Agora eu simplifico aqui cortando esse π com esse, porque um está de um lado, o outro está do outro. Sobrou aqui x, 180 dividido por 4 é quanto? 45. Então aqui é 45 graus. É como se estivesse aqui, ó, 1/4 da meia-lua, ou 1/8 da lua cheia. Então aqui 45 graus. E o seno? Agora, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, é que eu vou fazer uma demonstração para você como achar o seno de 45. Veja, aqui é um raio, aqui também, olha. Para todos os lados que você pegar um raio, tipo o raio da bicicleta. Então, essa parte aqui é 1. 1 de quê? 1 de um raio. E qual o tamanho dessa parte? Eu não sei, chamo de x, só que eu sei que essa também é do mesmo tamanho. Por quê? Porque esse aqui é 45, aqui também é 45, para dar 90, que com esse 90 vai dar 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que precisa ser 180 graus. E o que eu aplico aqui para achar o valor desse x? Teorema de Pitágoras, que diz que catetinhos ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado, tem que ser igual mãezona hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado. 2x quadrado igual 1. X quadrado igual a 1 sobre 2, radiciação anula a potenciação, o x fica limpinho, fica 1 sobre raiz de 2, porque raiz de 1 é 1. Mas, lá no 8º ano, a gente vê que não pode deixar raiz no denominador. Precisa racionalizar, tornar esse número que é irracional, que não sai da raiz, em um número racional. E para isso, o artifício é multiplicar ambos os termos aí, numerador e denominador, por raiz de 2. Assim, eu vou ter x igual uma raiz de 2 lá em cima, ou raiz de 2, e 2 aqui embaixo. Veja que eu racionalizei os denominadores, os tornei racional. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Por isso que eu digo que é racional. Agora, eu descobri que o seno é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? Meus amigos, minhas amigas, seno é o deslocamento para cima e para baixo. Olha, se aqui deslocou raiz de 2 sobre 2, aqui também deslocou a mesma quantidade para a direita. Por quê? Porque x e x são peças de mesmo comprimento, raiz de 2 sobre 2. E quanto que é a tangente? O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. Qualquer número dividido por ele mesmo é quanto? É 1. Agora 90 graus. Olha, vou colorir aqui 90. 90, 180, 270, 360. 90 graus. Quanto que é em radianos? Se 180 graus é π radiano, 90 graus é π radiano sobre 2, não é mesmo? Então, π radiano sobre 2. Seno, quanto que é o seno de 90? Seno, o sobe e desce, subiu um raio, então o seno é 1. Cosseno, cosseno, direita e esquerda no eixo X. Foi para a direita, foi para a esquerda? Não, está no centro certinho, então é 0.
E veja que interessante, por que que esse ângulo não tem tangente? Porque tangente é a divisão do seno pelo cosseno, ou seja, 1 dividido por 0. E não tem como dividir 1 por 0, porque a gente não acha nenhum número que multiplicado por 0 dê 1. Então não existe, por isso aqui não precisa colocar. Agora, em radianos é π. Em graus é quanto? Nós já vimos que 180 graus é π radiano, então aqui é 180. E o seno de 180 é quanto? Seno é o sobe e desce, é 0, porque não subiu nem desceu, está no meio certinho. Cosseno é o direita e esquerda. O cosseno desse ângulo aqui é quanto? Menos 1, porque está um raio à esquerda, então menos 1. E a tangente? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno, 0 dividido por menos 1, 0. Agora 3π sobre 2, olha, eu vou colorir para você de amarelo. π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é quantos graus? 270, porque aqui tem 90, 180, 270. Cada parte dessa, cada quadrante desse tem 90 graus. Agora, e o seno? Seno é o sobe e desce. Desceu um raio, então menos 1. E o cosseno? Cosseno é o direita e esquerda. Foi para a direita? Foi para a esquerda? Não. O seno sobe e desce. O cosseno direita e esquerda. Não foi para a direita nem para a esquerda, está no meio, então é 0. Tangente, pelo mesmo fato da anterior, não existe. Olha, menos 1 dividido por 0 não é possível. Por último, 360. Se 180 é π radiano, 360 é o dobro. 2π radiano. Seno. Quanto que é o seno desse ângulo? Subiu ou desceu? Nada, nem subiu nem desceu. Então é 0. Quanto que é o cosseno? Foi para a direita ou para a esquerda? Foi para a direita, um raio. Então é 1. E quanto que é a tangente? O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou então seno sobre cosseno. 0 dividido por 1, 0, beleza? E agora vamos à correção da última atividade aí, que vem trazendo um pouco de teoria, né? Está pedindo o seguinte, dados esses sólidos aqui, a gente dá a definição, os elementos, classificação, características da planificação. Falando de prismas, qual é a definição de prisma? Prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais e um número limitado de faces laterais. Por exemplo, se você pegar um dado é um prisma. Se você tem dado em casa, você sabe, tem a parte de baixo, a parte de cima e as faces laterais. Quais são os elementos desse prisma? Tem as faces e arestas laterais, faces e arestas da base, das bases, né, porque tem uma base superior e outra inferior, e os vértices. Agora, a classificação, um prisma ele pode ser reto ou oblíquo. O dado é reto, em pezinho. O oblíquo é que está inclinado, igual a Torre Pisa, né? E quais são as características da planificação? O número de paralelogramos do prisma é igual ao número de lados de uma de suas bases. Além disso, na planificação aparecerão dois polígonos congruentes que são as bases. Tem a parte de baixo e de cima, que são congruentes, são iguais, e um monte de face ao redor, que são as faces laterais, né, que são os paralelogramos. A pirâmide é um poliedro formado por uma base poligonal e faces laterais triangulares. Todos os vértices do polígono da base são extremidades de segmentos cuja outra extremidade é um ponto comum a todos, o vértice da pirâmide. O vértice da pirâmide recebe todas as arestas que vêm lá da base, né? Os elementos da pirâmide são as faces e arestas laterais, face e arestas da base, a altura, o apótema e os vértices. A pirâmide ela pode ser classificada em reta, quando o eixo central dela é ortogonal à base, né? Oblíqua, quando ela é inclinada para um lado, e regular, quando tem todas as arestas do mesmo comprimento. As características da planificação de uma pirâmide é que a planificação da pirâmide sempre terá um polígono qualquer, que é a base, e alguns triângulos, que são as faces laterais. Já o cilindro, a definição dele é que o cilindro é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Então tem a base superior e a base inferior, que são dois discos, e ao redor gira aí a área lateral, que se você tirar dá um retângulo. Os elementos são o eixo, né, que seria o centro e a altura dele,
A seção transversal é a geratriz e o raio. Agora, a classificação pode ser reto ou oblíquo. O cilindro pode estar em pezinho e pode estar inclinado para um lado. As características da planificação é que a planificação é duas circunferências congruentes e um paralelogramo no caso dos cilindros oblíquos, ou retângulo no caso dos cilindros retos. O cilindro tem um disco embaixo, outro em cima, e o ao redor, que é um retângulo, se o cilindro for reto, e se ele não for reto, se ele for inclinado, é um paralelogramo, né? E o cone, o chapéu do palhaço, chamamos de cone um sólido geométrico, também conhecido como um corpo redondo ou sólido de revolução, que possui a base circular e é construído a partir da rotação de um triângulo. Um cone, você tem um discozinho lá embaixo, se rodar um triângulo, forma a área lateral dele, né? Os elementos do cone são a base, vértice, eixo, altura, geratriz e raio. Classificação, ele também pode ser reto, ou oblíquo, ou regular. Regular quando o diâmetro tem o mesmo tamanho das duas geratrizes laterais. E a característica da planificação é que a planificação de um cone resulta em duas figuras geométricas, um setor circular, que é a área lateral, e um círculo, um disco, que é o fundo do nosso cone. E assim eu termino a correção dessas questões, te desejando um feliz 2021 e te convidando a permanecer aqui no canal Matemática Simples e Prática, que você possa aprender a cada dia mais e possa em 2021 realizar todos os seus sonhos. Até a próxima!